Você sabe o que é a geração alfa? E as diferenças entre millennials e os zoomers? Aqui vamos ver as semelhanças e as disparidades surpreendentes entre as gerações, desde a geração perdida até os dias de hoje. Vamos começar? A geração perdida, Lost Generation, nascidos nas décadas de 1880 e 1890. Surgindo no final do século XIX e início do século XX, a geração perdida, embora tenha existido há mais de 100 anos, possui muitas semelhanças com a forma como classificamos as gerações nos dias de hoje. Crescer como um jovem ou uma jovem neste período significava enfrentar os riscos de guerra, a primeira pandemia do século XX, tempos econômicos difíceis e grandes mudanças nas condições sociais. A Primeira Guerra Mundial foi brutal para esta geração. Mais de 70 milhões de pessoas de 30 países foram mobilizadas, 8 milhões e meio morreram, 21 milhões de pessoas ficaram feridas, e ainda 2 milhões de soldados morreram como consequência de doenças. Falando em doença, a pandemia de gripe espanhola de 1918 a 1920 também não foi misericordiosa, com alguns relatórios estimando entre 17 e 50 milhões de mortes em todo o mundo, e outros relatórios afirmando que este número chegou a 100 milhões. Após a guerra e a pandemia, o mundo experimentou uma turbulência econômica que levou à Grande Depressão na década de 1930, inicialmente nos Estados Unidos, mas que se espalhou pelo mundo, resultando em altas taxas de desemprego, pobreza e um sentimento geral de desesperança. A cultura popular começou a surgir na forma de cinema e das primeiras revistas, à medida que as pessoas buscavam uma distração da vida difícil que tinham que enfrentar. As mulheres conquistaram o direito ao voto em vários países e novas oportunidades de emprego para mulheres solteiras foram se ampliando, já que muitas ficaram viúvas devido à guerra. Hoje, a geração perdida é lembrada por sua resiliência e capacidade de sobreviver a um período difícil e árduo, e alguns dizem que poderia fornecer muitos insights para novos períodos difíceis. A Grande Geração. Nascidos entre 1901 e 1927. Esta geração também é conhecida como Great Generation ou Geração da Segunda Guerra, e é lembrada por seu heroísmo, inovação e prosperidade. A juventude dessa época cresceria com muitos avanços que foram se tornando populares e mais divulgados, como o rádio, o telefone e o automóvel. Foi um importante período para a cultura e o entretenimento. A literatura, as artes, a música e o cinema floresceram durante este período, quando a era de ouro de Hollywood começou, e filmes de gangsters, musicais, comédias e monstros se tornaram extremamente populares e conquistaram um público massivo. Foi também a época do advento dos quadrinhos, com grandes franquias como Super-Homem e Batman surgindo. Na indústria da música, jazz, blues, gospel, música folclórica e swing jazz tornaram-se grandes gêneros. A ascensão do rádio influenciou muitas pessoas durante este período, pois milhões sintonizavam para ouvir os vários programas diferentes que eram produzidos e para conhecer sobre as notícias de uma maneira bem mais dinâmica. Desta geração, milhões de pessoas serviram na Segunda Guerra Mundial, e só os Estados Unidos tiveram quase 700 mil baixas. A Geração Silenciosa. Nascidos entre 1928 e 1945. A Geração Silenciosa cresceu com seus pais testemunhando a queda do nazismo e a ascensão de um novo inimigo, o comunismo. Quando os filhos dessa era começaram a atingir a maioridade depois da Segunda Guerra Mundial, eles se depararam com uma ordem social bastante diferente e complexa. Após a Segunda Guerra, as tensões entre blocos de países cresceram e as potências globais passariam a se enfrentar pelos próximos 50 anos na chamada Guerra Fria. Ao contrário das gerações anteriores, que lutaram de alguma forma pela mudança do sistema, a geração silenciosa preferia fazer o trabalho para as mudanças dentro do próprio sistema, com firmeza, mantendo a cabeça baixa e se dedicando arduamente. Eles foram fortemente influenciados pela era de ouro do rádio, a expansão da industrialização, o surgimento dos sindicatos, o desenvolvimento dos voos transatlânticos e a descoberta da penicilina, durante seus anos de formação. Os silenciosos tendiam a se casar e ter filhos cedo, e sua atitude de não correr risco seria criticada pelas futuras gerações mais radicais. Baby Boomers. Nascidos entre 1946 e 1964. Agora vamos falar sobre os Boomers, possivelmente a geração de nascimento moderna mais famosa e um dos períodos mais ativos da história. Os nascidos nas décadas de 40, 50 e até início dos 60, vieram em uma era conhecida por suas taxas de natalidade altas, com 76 milhões de nascimentos ocorrendo só nos Estados Unidos durante esse período. Isto deveu-se a uma forte economia do pós-guerra, motivo pelo qual as pessoas se sentiam confiantes de que seriam capazes de sustentar bem uma família maior. Os boomers influenciaram a economia como um núcleo demográfico de marketing para produtos vinculados à sua faixa etária, de brinquedos a discos. Além disso, muitos artigos anteriormente considerados luxuosos, como máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça, geladeiras e telefones, passaram a ser produzidos em massa para os consumidores, e as famílias de classe média passaram a viver como vivia a classe alta da geração anterior.
Os avanços tecnológicos como os plásticos, a televisão, a fita magnética, os transistores e os circuitos integrados desempenharam um papel fundamental nas tremendas melhorias no padrão de vida. Junto com este longo período de otimismo veio uma corrida cultural, especialmente na indústria musical, onde artistas como os Beatles, Elvis Presley, os Rolling Stones e muitos outros surgiram. É claro que nem tudo foram flores, pois foi um período em que grandes discussões políticas em torno de temas como a revolução sexual, os direitos civis, o acesso a armamento nuclear, a diversidade etnocultural e a proteção ambiental se tornaram populares e foram fortemente debatidos. Esta geração era muito mais radical, lidando com perspectivas bem diferentes. Muitas pessoas favoreciam causas sociais de tendências mais modernas, opondo-se fortemente ao pensamento conservador tradicionalista existente nesta época. Várias destas grandes divergências resultaram em debates acirrados, disputas políticas e até protestos, que ocorriam em vários países. Geração X. Nascidos entre 1965 e 1980. A geração X, muitas vezes chamada de geração chave, é composta pelos filhos de uma parentalidade diversificada, com aumento das taxas de divórcio, aumento da participação materna na força de trabalho e maior disponibilidade de opções de cuidados infantis fora de casa e escolas de pré-alfabetização. Os jovens adultos desse período também foram apelidados de geração MTV, e às vezes caracterizados como preguiçosos, cínicos e insatisfeitos. A era do Baby Boom se transformou em um declínio nas taxas de natalidade durante esta geração, em parte devido à introdução da pílula anticoncepcional em 1960, e à maior popularização da prática do aborto em alguns países. Foi uma fase com muitas mudanças demográficas com uma população mais diversificada cultural e etnicamente do que jamais havia sido. A música da geração X viu muitas bandas de rock alternativo, hip hop, punk, pós-punk e heavy metal crescerem em popularidade. A inovação tecnológica cresceu durante este período, com a ascensão da computação doméstica e do personal computer. Fabricantes como Apple, IBM e seus clones entraram em cena com suas ofertas para aumentar o acesso das pessoas a ferramentas tecnológicas. Os videogames se tornaram uma indústria em expansão durante as décadas de 1970 e 1980, com os fliperamas se tornando um grande sucesso, e a Nintendo e a Atari lançando consoles domésticos. Em comparação com os boomers, os membros da geração X foram muito mais instruídos, já que o acesso à educação se tornou mais difundido. O individualismo, o carreirismo e também o empreendedorismo tornaram-se características bastante definidoras da geração X. Geração Y. Os millennials. Nascidos entre 1981 e 1996. A geração Y, mais chamada de millennials, foi a primeira a crescer com a internet, tecnologia móvel e mídia social. Eles são comumente descritos como a primeira geração global, estando conectados a todo o mundo. No entanto, eles também são descritos como uma geração mais desafiada, devido ao crescimento econômico lento desde que entraram no mercado de trabalho, quando comparado com as gerações anteriores. Os millennials chegaram em uma época de taxas de fertilidade em declínio em todo o mundo e estão tendo menos filhos do que seus predecessores. Estes jovens foram frequentemente criticados por serem mais caretas e terem menos relações sexuais em comparação com seus predecessores na mesma idade. Eles também são menos propensos a serem religiosos do que a geração anterior, embora muitos se identifiquem como espirituais. Esta é a geração que vivenciou o 11 de setembro, que impactou fortemente a cultura americana mas também o resto do mundo, mudando os conceitos de segurança e trazendo uma abordagem de guerra contra o terrorismo na geopolítica. No entanto, nem tudo é ruim para os millennials, já que muitas vezes são caracterizados por sua fluência digital, perspectivas diversificadas e um forte senso de consciência social, principalmente devido ao fato de terem nascido em um período em que notícias e informações globais podem ser obtidas em segundos. Os millennials são social e politicamente muito ativos e não têm medo de usar a voz. Apesar dos problemas econômicos que enfrentam, mencionados anteriormente, mais de 8 em cada 10 se sentem confiantes em suas finanças, o que é representativo de sua visão geralmente positiva. Geração Z. Nascidos entre 1997 e 2012. A geração Z, ou Zoomers, é muito parecida com a geração Y, porém existem algumas diferenças importantes. Enquanto os millennials foram expostos à internet e smartphones durante seus anos de formação e testemunharam o mundo inteiro mudar, sendo forçados a se adaptar a ele muito rapidamente, os Zoomers já nasceram neste novo mundo. Pessoas nascidas durante este período cresceram com a ascensão dos movimentos de justiça social, uma nova forma mais radical de política, com a ascensão da direita em várias partes do mundo, os protestos do Black Lives Matter nos Estados Unidos, uma nova pandemia e lockdowns que impediram a maioria destes jovens de experimentar grande parte de uma vida escolar plena. Além disso, há uma demanda por atenção cada vez maior a uma economia de dopamina, com aplicativos de rede social como o YouTube, e, mais recentemente, o TikTok, transformando não apenas como a informação é consumida,
mas com seus algoritmos também transformando que informações são enviadas e para qual público. Até mesmo algo tão simples como memes, que começaram como piadas entre os millennials, se tornaram ferramentas para espalhar e popularizar ideias. O individualismo define o espírito Zoomer, pois eles se voltaram à visão empreendedora da geração X por causa da internet, e o trabalho freelance e a economia on-demand estão transformando a forma e a flexibilidade com que os empregos são tratados, principalmente depois que a pandemia transformou onde os trabalhos são executados, em casa, por exemplo, em vez de um escritório. As tendências da mídia social influenciam a cultura de uma maneira muito diferente do que antes, porque os indivíduos agora são tão capazes de chamar a atenção quanto a mídia tradicional e a indústria do entretenimento, levando a atividades como criador de conteúdo e influenciador sendo muito desejadas, acima do trabalho tradicional. Geração Alpha. Nascidos depois de 2012. No caso da geração Alpha, ainda em formação, não temos uma grande compreensão sobre como estes jovens vão se comportar, porque na verdade ela atualmente está sendo criada, principalmente por filhos dos millennials, que basicamente ainda estão guiando os rumos dos comportamentos. A geração Alpha é descrita por alguns como a geração da pandemia, já que eles passaram pela experiência pandêmica como crianças pequenas, e estão crescendo em um mundo dominado por mudanças, principalmente em sua educação e entretenimento, devido a novos costumes e a novas tecnologias. Muitos falam da pandemia das crianças do iPad, já que esta geração prefere estar com seus dispositivos e passa menos tempo com seus pais do que as gerações anteriores, sinalizando uma forma mais independente e autodirigida de viver desde cedo. Crescendo com uma versão da internet que agora tem 20 anos, e com o começo da difusão do uso de inteligência artificial, muitos experimentarão uma juventude bastante avançada na década de 2030, e, segundo a Organização das Nações Unidas, terão uma expectativa de vida média de 83 anos em todo o mundo. Mas já pode-se dizer que alguns problemas que eles devem enfrentar são a busca de novas ocupações, as questões de saúde mental, a desinformação estruturada e ainda a polarização de ideias, mas ainda é difícil dizer o que o futuro reserva para este grupo. Curtiu o vídeo? Se você gosta deste tipo de conteúdo, deixe o seu like. Isso serve como feedback para a gente, e também para o algoritmo do YouTube fazer recomendações mais personalizadas para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para não perder as novidades. Até a próxima!